Oi, gente, boa tarde. Eu sou a professora de Desterro, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Teresina e nós estamos aqui retornando para mais uma aula de Geografia do 8º ano, onde a gente vai revisar mais um conteúdo com o intuito de aprofundar melhor uma habilidade específica do nosso currículo. Bom, para essa habilidade a gente destacou aqui a organização territorial do continente africano e suas consequências, com a habilidade de compreender, buscar compreender que a situação da África na atual divisão internacional do trabalho é o resultado de seu processo colonial. Assim, a gente retoma se destacando, a gente priorizou, um reforço maior nos conteúdos, nos temas, nas discussões voltada para o nosso continente, ou para a nossa região ou sub-região latino-americana, e também o continente africano, por nossas semelhanças, por nossas relações que ao longo da história vem se aprofundando, e a gente entende que há uma necessidade maior da gente compreender bem esses temas, tá? Trazendo aqui na unidade 3, no capítulo 16, tá? A questão da gente analisar um pouco mais a população e a economia da África, no sentido desse, buscar entender o contexto atual, a partir da sua história, da sua formação, enquanto colônia. Bom, especificamente a gente destaca aqui para a nossa aula, a gente partir desse questionamento: o que a atual divisão internacional do trabalho, assim, no sentido da gente pensar algumas características sociais, econômicas, ou a atual situação da África no contexto internacional, a gente precisa compreender esse conceito, essa ideia de divisão internacional do trabalho, E aí a gente destaca aqui uma imagem que vai nos ajudar a compreender melhor, essa discussão. A divisão internacional do trabalho hoje, tá? Ela é basicamente uma distribuição, tá, da produção econômica industrial no contexto mundial. Cada país, ou uma especialização, vamos dizer assim, de determinados países, ou de cada país na economia do nosso planeta, ou na economia global, tá? E aí a gente coloca aqui uma questão histórica, a gente sempre retomando, sempre buscando na história compreender um pouquinho essas questões, alguns fatos, para compreender bem aqui a atual conjuntura do mundo no sentido político, econômico, cultural, enfim. E aí a gente tem uma imagem aqui, da divisão do trabalho mais voltada no processo aí, gente, do processo de colonização, tá? Buscando aí compreender essas questões. Nós temos essas setas aqui, onde indicam alguns países produzindo, por exemplo, aqui se especializando na produção, por exemplo, de minérios, para a gente entender essa divisão internacional do trabalho, tá? Fornecendo aqui para uma indústria de um outro país, vamos colocar assim, tá? E esse país tá já com essa matéria-prima transformada em produtos, bens de consumo, fornecendo novamente para esse país que lhe forneceu a matéria-prima, ou outros países, nas suas relações comerciais internacionais, tá? Da mesma forma, nós temos aqui embaixo, tá? A extração de produtos naturais, ou in natura, ou extrativismo, vegetal, mineral. E aqui a transformação desses produtos, desses serviços, muitas vezes também serviços, sendo fornecido novamente. Então é uma troca, tá, gente? Então tem uma troca, de produtos, de serviços nessa divisão internacional do trabalho, onde cada país geralmente se especializa em um dos setores da economia, primária, secundária, terciária, Lembrando que primário, agricultura, extrativismo, pecuária; secundário, indústria, a produção industrial; e o terciário, o setor de serviço, prestação de serviço, especificamente comércio.
Bom, no período no período das grandes navegações, tá? A gente retoma, como eu estava falando para vocês, a gente retoma um pouquinho a questão da história, né? No período das grandes navegações, havia o que a gente chama de capitalismo comercial, onde alguns países, né, buscavam aí o desbravamento de novos territórios, né, ou de novas áreas de exploração e colonização, e estas novas áreas fornecendo aí geralmente produtos, serviços, né, para essas metrópoles, tá? No século, iniciado aí no século XV, mais especificamente, tá? Até século XIX a gente teve esse processo que a gente chama de capitalismo, né? Ou melhor, falhou agora aqui a questão, gente, do colonialismo, tá? E aí a gente tem o retorno de algum fornecimento de alguns produtos dessas metrópoles para essas colônias, né, que a gente chama de manufatura, que são esses produtos industrializados, tá? Com menos tecnologia. E aí, seguindo aí nessa fase aí de desenvolvimento, né, da Divisão Internacional do Trabalho, né, no processo já da industrialização mais intensa, nós temos aí esses países, essas metrópoles, né, no seu processo de industrialização, buscando matéria-prima em muitos países, em muitos territórios, tá? Ou melhor, em outras áreas fora do seu território, né, para que esse material chegasse nas suas indústrias e, a partir das suas transformações, né, pudesse retornar a outros países, inclusive aos países onde foram extraídas essas matérias-primas, né, na forma aí de materiais já industrializados. Então, vejam que há uma troca na Divisão Internacional do Trabalho, ao longo da história, existe uma troca, né, ou um fornecimento de materiais, onde alguns países fornecem matéria-prima e outros países transformam essa matéria-prima em produtos industrializados. E aí a gente configura isso aí como uma troca comercial, muitas vezes desigual, né? Desigual por conta que os produtos industrializados, os produtos que exigem uma maior tecnologia na sua produção, é claro que eles têm um valor muito maior do que os produtos naturais, né, in naturas ali. E aí, atualmente, a gente coloca aqui também nessa nova fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, né, das grandes tecnologias, do meio técnico informacional aí, né? A gente também tem ainda esses países, principalmente esses países que foram os desbravadores, né, dos mares aí no século XV iniciado, que promoveram inicialmente o seu processo de industrialização, né, aqui desse lado aqui, produzindo aqui bens e serviços, né, com alta tecnologia, a partir de matéria-prima que eles buscam, né, nas suas relações comerciais com, muitas vezes, suas ex-colônias, países que a gente coloca como países em desenvolvimento, né, com baixa industrialização ou industrialização tardia, daí fornecem principalmente matéria-prima e produtos, né, que exigem uma tecnologia, uma pesquisa muito incipiente, né, para a sua produção. E aí a gente tem, novamente, esse processo de troca, né? Alguns países fornecendo matéria-prima, alguns países fornecendo produtos com baixa tecnologia no seu processo de produção e, do outro lado, países, né, totalmente equipados com tecnologia, com pesquisa de ponta, né, nesse processo de industrialização, tá? Bom, entendida essa questão da divisão internacional do trabalho, onde nós temos países fornecedores de matéria-prima, países fornecedores de mão de obra barata, países fornecedores de produtos manufaturados com baixa tecnologia de um lado, nós temos do outro lado países, né, que vendem e que compram também produtos que recebe essa matéria-prima, transforma essa matéria-prima em produtos altamente industrializados, com tecnologia, com pesquisa, né, com todo um aparato estrutural, né, para que esse produto ganhe ou agregue o maior valor
econômico e seja colocado no mercado internacional. E aí a gente tem essa configuração, né? E nesse meio aí, gente, nessa conjuntura, vamos dizer, nessa organização internacional do trabalho, de produção, né, de serviço e como é que a gente coloca? E produtos de bens de consumo. Qual é a posição da África nessa situação, nessa divisão internacional do trabalho? Né? A gente pensar um pouquinho na posição da África, a gente também pensar um pouquinho na posição da América Latina, né? Já que nós também temos um passado muito semelhante ao do continente africano. Bom, então qual é a posição da África? Atualmente, a África ela participa da Divisão Internacional do Trabalho, sim, só que ela participa como fornecedora, geralmente, de materiais ou de produtos naturais, né, e mão de obra barata. Tá? Aí a gente tem uma imagem aqui, onde a gente vê a extração, já uma extração industrializada, né, empregando máquina no processo de exploração ou de retirada de minérios aqui, tá? Onde nós temos nessa imagem trabalhadores fazendo esse trabalho de extração de minérios na África. Então a África hoje ela se configura como uma fornecedora de materiais ou de recursos naturais e mão de obra barata, né? Pouco qualificada, tá? Baixos salários, que geralmente, né, vão aí dificultar o desenvolvimento econômico e social do continente africano. Aí nós temos aqui alguns países, né, produtores de produtos industrializados na África, claro, né? Como a gente já disse antes, a África, e assim como outros continentes também, ou melhor, outros países, a África como continente e outros países como o Brasil, por exemplo, né, tem uma industrialização frágil ainda, o continente africano especificamente, tá falando, devido a questões como a dependência tecnológica, né, mas também relacionado à sua industrialização tardia, né? A gente tem isso. A falta de investimento em recursos no setor, né, social, na educação, tá? Isso tudo vai influenciar, né, o papel que a África vai ter, a posição que a África vai ter nessa divisão internacional do trabalho. Nessa questão aqui da industrialização, né, de países industrializados na África, a gente destaca aqui, olha só, a Tunísia, o Marrocos, né, o Saara Ocidental, Namíbia, África do Sul, tá? Zimbábue, Madagascar, também são países, né, que têm uma industrialização já significativa em relação a outros países, né, do continente africano, como Sudão, Sudão do Sul, Etiópia, Egito, Líbia, Argélia, Mauritânia e vários outros, né, que têm sua economia baseada principalmente, né, no setor primário, ou na agricultura, na pecuária ou no extrativismo, com destaque para o extrativismo, né? Bom, e aí vem uma outra pergunta para a gente aqui tentar discutir, né, e chegar a formular um nosso conhecimento. A que se deve a atual posição da África na divisão internacional do trabalho? Por que a África ocupa essa posição de fornecedora de matéria-prima, fornecedora de mão de obra barata, fornecedora de alguns produtos industrializados com pouca tecnologia, geralmente, né? Por que isso acontece? Bom, e aí a gente retoma novamente a nossa questão, né, que a gente já discutiu antes, por conta, muitas vezes, um dos fatores, né, não o único, mas um dos mais importantes, é o seu passado colonial. A África, como a gente já viu nas aulas anteriores, a África ela foi um continente onde ela foi dividida, né, partilhada, vamos dizer assim, num contexto de total desrespeito, né, com as fronteiras, com os povos que já viviam naquele continente, né? Então trouxe ali sérias consequências de atraso, de retrocesso econômico, né, político, cultural também, né, porque teve muita sua cultura prejudicada ali, uma substituição, né, pela cultura ocidental. E aí a gente traz essa charge aqui, onde a gente mostra, né, um pouco desse passado colonial,
onde a África teve seus recursos naturais, principalmente, né, os minerais. A África é riquíssima em recursos minerais, em jazidas, né, extraídas aqui tanto para as colônias europeias, que colonizaram a África, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Portugal, Bélgica, Holanda, né? Estados Unidos também. Então, teve muito das suas riquezas extraídas, né, usurpadas e enviadas para esses países. Daí, também a gente entende que esse é um fator importante para a gente compreender a atual situação da África na divisão internacional do trabalho. Nesse processo de colonização, né, analisando a atual estrutura ferroviária, né, africana, que serve para, como é que a gente coloca, transportar os recursos, né, ou a produção da África. Se a gente observar as principais ferrovias existentes no continente, nós vamos observar aqui pelo mapa, olha só, que essas ferrovias, elas são isoladas, né? Geralmente elas partem do interior, geralmente da zona onde vai se extrair os produtos naturais, ou agricultura ou pecuária, né? Para um porto, né? E desse porto geralmente indo aí para outros países, principalmente aqueles, né, que foram seus colonizadores. Então, se a gente observar aqui pelo mapa, na parte do interior da África, nós não temos uma estrutura ferroviária que faça essa interligação, né, do continente para que possa se escoar produtos, mercadorias e também serviços entre os países que constituem o continente africano, tá? Existe um isolamento entre esses países na questão aí da estrutura ferroviária, especialmente, né, que vai fazer a maior parte da transportar, né, os produtos ou os serviços aí do continente africano. Então, a gente vejam aqui pelo mapa que a maioria das ferrovias, elas estão ligadas, né, no litoral a um porto, e deste porto, provavelmente, né, vai partir não para outros países do continente africano, né, mas para países da Ásia, da Europa, principalmente, né, para o Brasil também, que nós temos uma relação comercial com alguns países, né, do continente africano, enfim. Então, percebam aí que essas estradas, né, de ferro, elas estão ligando aí as áreas costeiras, tá, a uma jazida ou a uma área de produção, priorizando então o escoamento desses produtos para outros países, né? E não a circulação de mercadorias e produtos dentro do próprio continente africano. Outros fatores que vão também interferir ou influenciar na posição do continente africano na divisão internacional do trabalho é a questão da corrupção, né? Muitas empresas estatais africanas, ou não, elas estão ligadas a governos corruptos, né? Que muitas vezes desviam os recursos, os lucros, né, produzidos ali com a venda, a comercialização, né, de produtos. Infelizmente, isso acaba prejudicando o desenvolvimento da distribuição de renda para a população, né, a melhoria das condições sociais. Aqui a gente tem um mapa mundi, né, onde está buscando demonstrar aqui a corrupção, né, entre os países. Notem que a maior aqui pela legenda, né, nós temos uma legenda aqui, onde a maioria do grau de corrupção apontado pela população, né, em relação aos governos, né, estão aqui no continente africano e também aqui no Oriente Médio, né, mas não é nosso foco. A gente discute aqui o continente africano e a gente tem aqui países aqui, né, extremamente corruptos ou ligados à corrupção aí, que infelizmente dificultam o processo de desenvolvimento desses países do continente africano. E qual seria, então, mediante aí essa nossa discussão, né, de fatores que, infelizmente, interferem num mau posicionamento da África no processo de divisão internacional do trabalho, né?
a nível no contexto mundial, e aí pensando nessa questão que a gente já discutiu, né, a questão do passado colonial da África, na questão da falta de estrutura ferroviária, por exemplo, de transporte, né, principalmente o ferroviário ali, para poder interligar todo o continente africano e assim possibilitar uma relação comercial maior entre os países do continente africano, né? E a gente viu que esses países eles se relacionam comercialmente muitas vezes com países fora do continente, né, por conta muitas vezes dessa estrutura ferroviária, dessa estrutura de transporte, né, incipiente que vai dificultar aí a integração do continente africano, tá? A questão da corrupção, como a gente já colocou. Então, pensando nesses 3 fatores especificamente, qual seria então a saída para o continente africano? Bom, em nossas pesquisas a gente destacou aqui alguns pontos, né, que merecem ser destacados, pensados por nós, analisados e discutidos. Bom, a gente pensa que poderia se partir, né, para um processo de modernização da infraestrutura, né, para dinamizar melhor as atividades econômicas. Poderia ser a infraestrutura de transporte, a infraestrutura na questão mesmo de qualificação, né, dos profissionais, que a gente coloca aqui como recursos, né, humanos, investir mais nessa questão para que haja uma maior qualificação e, consequentemente, melhores salários, né, produtos e serviços também de melhor qualidade. Maiores investimentos de capital, se houvesse uma diminuição da corrupção, né, do desvio de verbas, aí a gente poderia pensar, né, no maior investimento de capital no processo aí de produção dos países do continente africano. As exportações para a China, né, a gente pensar assim nas relações comerciais com países que têm economias semelhantes, né, dos países do continente africano. Se aproximar desses países, se aproximar do Brasil, se aproximar da China, no caso, né, a China é a maior potência aí econômica atualmente no mundo em relação à tecnologia, à economia de modo geral. Ela tem investido muito no Brasil, ela tem investido muito na África, só para se ter uma ideia, né? Os investimentos da África, no continente africano feitos pela China, eles passaram de 10 bilhões de dólares em 2000 para aproximadamente 300 bilhões de dólares, deixa eu voltar aqui, em 2016. Então, há um investimento muito grande da China, né, no processo aí de produção do continente africano. Claro que isso tem sempre um jogo de interesse muito grande, mas a gente tem que pensar também nos benefícios que estão chegando aí no continente africano, relacionado a esses, como é que a gente coloca? A esses investimentos, né, que estão sendo ampliados aí. Bom, e aí a África não para por aí na questão de investimento, de relações internacionais, especificamente com a China. No Fórum de Cooperação da China, a África, a China ofereceu ao continente africano cerca de 60 bilhões de dólares aos países do continente, né, que quisessem aí promover o seu processo de desenvolvimento econômico, de melhorias na estrutura de transporte, de produção de modo geral, né? E aí a gente entende que se houver um desvio, uma corrupção, né? Vamos dizer, se não houver corrupção, se não houver desvio, né, esse recurso oferecido aí pela China aos países do continente africano ou alguns países do continente africano, a gente pode ter, né, daqui nas próximas décadas, uma realidade muito melhor, né, do que nós estamos mostrando atualmente aqui nas nossas aulas de geografia em relação ao continente africano, já que ele é riquíssimo, né, em recursos minerais, ele é riquíssimo em recursos humanos, basta que esses recursos humanos eles sejam qualificados, eles recebam investimento, né, na educação, na saúde, na alimentação, enfim, né, a gente tenha uma melhoria da qualidade de vida da população para que essa população, né, possa, né, contribuir
de forma mais efetiva com o processo de desenvolvimento aí dos países do continente africano. Bom, gente, e aí a gente fica por aqui com os nossos estudos em relação ao continente africano, pensando que a África, de modo geral, ela é um continente, né, de grandes perspectivas econômicas, grandes perspectivas sociais, culturais, né, que devem ser valorizadas, desenvolvidas, né, que a gente aqui, enquanto América Latina, estreite né, nossos laços econômicos, políticos, sociais também com este continente, né, e com os países ali que estão com uma economia, né, bastante semelhante à nossa, para que a gente possa aí desenvolver as nossas nações. E aí a gente fica por aqui. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês. Aproveitem para discutir com os professores, com os colegas de vocês sobre este tema, pensar, né, um pouquinho nas condições sociais e econômicas, né, também aqui da nossa sub-região, né, que é a América Latina. E é isso, gente. A gente se encontra nas nossas próximas aulas. Enrolei aqui, tá? E gostaria de deixar um abraço a todos, bons estudos e caprichem aí no conhecimento de vocês. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma.